Olá, tá começando mais um Brasil com Z, o seu podcast semanal sobre o futebol europeu e o melhor dos brasileiros na Europa. E hoje eu tô aqui só com o Matheus Palmieri, sou o Bob, hoje eu tô aqui com o Matheus. O pessoal abandonou a gente essa semana, né? Deixaram a gente aqui com a bronca. É o famoso chinelo, né? Assim, vai chegando o verão europeu, o chinelo tá aí pra todo mundo. Pois é, a gente ficou com a resposta, hoje é um pouco diferente aqui, se você tá acompanhando a gente pelo YouTube, né, a gente também solta o podcast em vídeo, você vai ver que a gente tá chique hoje aqui, os microfones e tal, o setup um pouco diferente, porque o pessoal aqui do OneFootball, né, a gente tem os canais em outros idiomas que cuidam dos outros países, tá todo mundo cobrindo a Euro e a gente ficou, né, porque não tem, o Brasil não joga a Euro, a gente ficou por aqui. Infelizmente, né? Então estamos nos estúdios do OneFootball aqui em Berlim, pra falar de Euro, né, Matheus, porque, como vocês bem sabem, a temporada europeia, as principais ligas já se encerraram e aí agora a gente tem a Euro pela frente, é o que resta na temporada do futebol europeu. E a gente vai falar de Euro, hoje o tema é Euro. Mas também falando dos brasileiros que estão na Euro. Exatamente, porque como também vocês devem saber, todo mundo bem sabe, temos vários brasileiros naturalizados que jogam a Euro. A gente tá com a listinha aqui, são 7 no total. Vou passar rapidamente pelos nomes. Tem brasileiro na seleção da Itália, da Espanha, de Portugal, Rússia e Ucrânia. Itália temos Tolói, Emerson e Jorginho. Na Espanha o Thiago, Portugal Pepe, Rússia Mário Fernandes e na Ucrânia o Marlos. Vamos falar sobre eles? Claro. Então vamos embora. Primeiro a Itália, que eu acho que é o time que é a seleção que tem mais brasileiros. Vamos passar rapidão aí, um por um, né? Falar de Tolói, Emerson, Jorginho e Emerson. Uma boa temporada, né? Do Chelsea, né? Então, acho que o Jorginho principalmente, né? O Jorginho que acabou dominando o meio de campo do Chelsea ali, foi destaque, né? Campeão com... Ele é mais aquele motorzinho, né? Aquele 5 ao lado do Kanté ali, controlava a defesa, controlava as ações também de ataque, né? É o que a galera gosta de chamar de box to box. Ele é. Aquele volante que vai defender termo moderno aí. E o Jorginho fez uma grande temporada, né? Assim, se a gente olhar para ser campeão da Champions, é uma grande temporada, mas individualmente ele foi bem. Não foi um destaque, né? Tipo o Kanté, que provavelmente foi, no setor de meio campo, o melhor jogador do Chelsea na temporada. Mas o Jorginho foi muito bem. Agora, o Emerson... O Emerson não joga tanto, né? Acho só engraçado ressaltar que o nome do Emerson é Emerson Palmieri, mas até onde eu sei, a gente não é parente. E até porque você tem mais bola que ele, pô. Que isso, eu no também futebol. não. Aí também não. Porque... Brincadeira, que isso. Não que você não tenha. Não. Mas é que, pô, pessoal, também depois... É porque depois vem gente xingar, fala, pô, vocês estão falando que o Emerson não joga nada. Eu sou aquele cincão ali, né? Primeiro volante que bate nas pessoas e sorri pra câmera. Um time mais defensivo, com uma trinca de volantes, caberia perfeitamente ali o Matheus, o Jorginho e o Kanté. Cara, pra mim é a volância dos sonhos. Faz isso comigo não, que eu me emociono aqui, pô. Mas falando assim, a gente tem até, né, o Tolói, que assim, criticado por alguns, amado por outros. O Tolói, cara, eu acho engraçado que ele vem de uma legião, assim, meio que jogadores que não eram tão queridos no São Paulo, que saíram do São Paulo e estão com moral, assim. O maior exemplo é o Casemiro, né? O Casemiro acho que... E o Tolói, ele vai pra Atalanta, né, meio que... Eu acredito que o São Paulo não lamentou a saída do Tolói, porque ele foi vendido por uma grana razoável. Não era tão querido assim, digamos. Era um bom zagueiro, mas nada fantástico. E na Atalanta ele manda, desmanda, ele é capitão, tanto que chegou à seleção italiana jogando pela Atalanta, que não era uma equipe importante, a gente pode falar isso. E que nos últimos anos vem de boas temporadas, né? Principalmente quando o assunto é gol, né? Assim, a Atalanta marca muitos gols todos os jogos o tempo todo. Então, eu acho que ele chega até para ser titular da seleção italiana, assim. É um cara que, pelo que eu entendo do geral do futebol italiano, ele tem muita moral lá, né? Que, aliás, faz a abertura da Euro, né? A gente tá soltando o podcast aqui na quinta-feira, estamos gravando na quinta-feira, soltando na quinta-feira, e a abertura da Euro amanhã. Sim. Inclusive a estreia aí da Itália contra a Turquia. A Itália que tá num grupo com País de Gales, Suíça e Turquia. Você acha que vai longe nesse grupo, passa tranquilo, vai longe na Euro em si, chega longe, como é que é? Então, a Itália é uma das seleções mais bizarras, né? Porque quando ela tem uma seleção boa, ela vacila. Quando ela vem de uma confusão ali em 2006, surpreende. Tinha a questão todo o negócio de manipulação de resultado, um escândalo gigantesco, e é campeã. Então, assim, olhando pro grupo, eu acho que ela não tem muitos problemas. Até porque o retrospecto recente é muito bom, né? Acho que vem de 8 vitórias ou 9 vitórias seguidas.
Mas é aquilo, assim, eu acho que passa, mas a gente bota aquele asteriscozinho ali. Bom ficar de olho. Eu acho que passa tranquilo no grupo também. Sem, assim, grandes sustos. Até fizemos nosso bolão aqui da empresa. Eu não fiz. Você não fez? Vou fazer hoje. Tem que fazer hoje, começa amanhã. Não, sim, sim. Eu acho que eu botei 1-0 ali pra Itália amanhã. Aquele jogo de estreia, um jogo meio estudado. 2-1zinho. Eu acho que 2-1 era o mais palpitado lá. Eu tô dando um spoiler do meu palpite aqui. Quem não deu, pode copiar. Bom, já estão dados os palpites aí. Depois, semana que vem, eu vou botar o Matheus. Se eu acertar ele errar, a gente traz ele de volta. Senão eu não trago ele. Só pra cornetar, né? Se eu acertar, eu não volto. Eu tô aqui pra isso. Tá, não, vamos passar pra Espanha. Acho que... Enfim, falamos aí da seleção com mais brasileiros, né? Temos o Thiago na Espanha, que eu acho que talvez de todos os brasileiros... tirando o Jorginho por conta da última temporada, acho que o Thiago é um dos nomes de mais destaque, né? Mas isso acaba indo na contramão da seleção espanhola, que hoje é uma seleção meio capenga, né? Uma seleção que, pô, em anos recentes até, eu diria, veio de muitas glórias, mas é uma seleção meio capenga hoje. Renovação, né? Eu acho que passa muito em função do Real Madrid e do Barcelona. Uhum. O Real Madrid ele não deu nenhum jogador para a seleção espanhola nessa Euro. Acho que foi a primeira grande competição desde 1950, se eu não estou enganado. A Copa do Mundo no Brasil. E o Barcelona tá naquela eterna reconstrução, né, de 2-3 anos para cá. Mas o Thiago acho que é um cara que daria certo na seleção brasileira. Eu acho que até... Eu não cheguei a comentar aqui, mas acho que um dos temas, né, quando a gente passa por esses nomes, inclusive, é parar e pensar quem que serviria pro Brasil aqui. Sim. Ali eu acho que o próprio Jorginho, né? Jorginho, acho que sim. Eu acho... O Tolói, para ser aquela quarta opção de zagueiro, poderia... Que a gente ainda é um pouco carente. Sim. Mas o Thiago, sem dúvida, acho que... Não, o Thiago com certeza. Acho que seria até titular e incontestável. Assim. Há muito tempo a gente lamenta isso, né? Desde que ele fez a opção, né, por se naturalizar, a gente já começou a se lamentar, porque sabia que em algum momento talvez a nossa seleção precisasse dele. Um cara que é titular no Barcelona, na época que o Barcelona conquistava tudo, né, com o Guardiola. Foi titular também do Bayern, sendo campeão da Champions na última temporada, né, sem ser agora. E aí tá no processo de adaptação. O Liverpool, na temporada do Liverpool foi meio esquisita, até com muitas lesões. O cara é titular em 3 dos maiores clubes do mundo, não tem como ele não ser titular da seleção. Cara, também, e na situação atual também da seleção brasileira, que assim, com todo respeito, né, a quem tá lá, acho que tem ótimos jogadores, mas tem uma carência no meio campo. Sim, completamente. A gente, né, até tentando, acho que se não me engano, na semana passada a gente chegou a mencionar isso aqui, que, tem uma dificuldade ali, a gente não sabe se joga o Douglas Luiz, tava jogando o Fred, sinceramente, vamos comparar o Fred com o Thiago. É uma questão que eu boto assim, se a gente olhar para cada setor do Brasil, eu acho que a gente consegue botar alguns jogadores ali no top 3, top 5 do mundo. Uhum. Um Alisson, um Ederson no gol, um Marquinhos na defesa, aí ali na armação o Neymar, né, que tá jogando mais de 10 agora. No ataque você pode ter o Jesus, mas tudo bem ali, o Firmino, mas a volância, assim, de segundo volante principalmente, né? Tem o Casemiro, que eu acho incontestável, mas... Aquele cara que sai um pouco mais pro jogo. O box to box. Não tem. A gente vai usar a expressão o dia inteiro. Aliás, eu acho assim, o Thiago, cara, também deve estar se lamentando, porque eu acho que é um momento assim, oposto, né? O Thiago hoje é um cara importante pra seleção espanhola, mas que é uma seleção que a gente nem espera muita coisa. Sim. E a seleção brasileira, que assim, nem é o tópico aqui hoje, mas, pra jogar uma Copa América agora, que apesar das polêmicas, eu acho que vai acabar acontecendo. Sim. É uma seleção credenciada, querendo ou não, com todas as críticas, o Brasil, né, 100% de aproveitamento nas eliminatórias. Eu acho que o Thiago ia enfim, não sei. Eu acho que hoje ele é o principal jogador da seleção, né? E aí até tem muitos jogadores jovens, tem muitos jogadores um pouco mais rodados, mas que não são de primeira linha, digamos assim, dos clubes, né? A gente tem o Gerard Moreno, do Villarreal, que meteu muito gol, mas, é o Villarreal, não assim, tem aquele... Exato. Não tem a cancha. E ainda assim eu acho que passa nesse grupo né? Que tem Eslováquia, Polônia e Suécia. Que é um grupo fácil também, sim, né? Tem a Polônia do Leva aí, mas... A Suécia pode dar aquela atrapalhadinha como foi na Copa do Mundo com a Alemanha. Mas eu acho que passa também. Sem problemas. Portugal. Temos o Pepe, 38 anos, o Pepe, 37. Aí eu... 137. Eu falhei, mas enfim. Temos o Pepe, mais uma Euro pro Pepe. E um grupo muito difícil. Complicadíssimo. Esse é o grupo da morte da Euro, que eu acho que vai ter ótimos jogos, até porque
Portugal vem com uma seleção forte, uma seleção que promete vários jovens aí que se destacaram ultimamente. Tem o André Silva, que fez gol pra caramba na temporada. Então, a gente costuma brincar lá na redação brasileira, né? Que eu sou o especialista português da redação, porque eu morei 2 anos no Porto. Mas eu não sou especialista de nada, mas assim, eu acredito que essa seja a melhor geração de Portugal de todos os tempos. Cara, eu tô de acordo, viu? Eu tô de acordo. São muitos jogadores em times importantes, em posições importantes. Exato, em posições diferentes. E é isso, assim. Não sei se bate de frente de patamar com a França, que também tá com uma geração absurda. Mas eu acho que a Alemanha ali e Portugal vão... Cara, eu acho que a disputa fica entre a Alemanha e Portugal também, até porque muita gente apontando a França como favorita pra ganhar o título, e eu acho que eu vou junto aí nessa onda. Eu também. Mas, dando um palpite ousado, eu acho que passa. Cara, não, eu acho que Portugal passa e a Alemanha fica no caminho. Não, eu também acho. Eu não sei se eu acho ou se eu tô torcendo por isso. Pode ser. Que me desculpem meus amigos alemães, pô, a Alemanha que nos recebeu muito bem, mas... Enfim, eu acho que a Alemanha fica pelo caminho e aí a Hungria, pô, vai figurar ali no grupo. E aí, falando especificamente do Pepe, né? O Pepe é um líder nato desse time, assim. Eu acho que ele não seria titular do Brasil ao longo da carreira dele, porque é um jogador muito mais de força física do que técnica. Mas, cara, é um cara que merece todo respeito, assim, pelo tamanho que ele tem pra Portugal, pro Real Madrid e pro Porto, né? Pô, o cara tem 38 anos, ou 138 anos, né? Dependendo. Eu acho engraçado também que o Pepe desses... Engraçado não, mas enfim, o fato é que o Pepe de todos esses nomes, talvez seja o que tenha mais identificação também, né? Claro, todos eles são naturalizados e tal, mas eu acho que o Pepe é um dos que tem mais identificação, pelo menos a impressão que eu tenho, assim, com a seleção em si, com os adeptos. Eu acho que ele é um cara que tem uma identificação maior do que os outros. Tem alguns que eu vejo, pô, o cara não... No fundo não veste tanto a camisa. Não sei se é até por uma característica dele, que é o que você falou, né? Um cara... apaixonado. Né? Exato, e um jogo mais de raça mesmo, de disposição. Eu não sei, mas eu fico com essa sensação, assim. E também, assim, o Pepe, ele sai jovem do Brasil e tudo que ele conquista na carreira começou em Portugal, né? Eu acho que talvez o único que a gente já tenha falado que possa ser similar com isso é o Jorginho, que também sai jovem do Brasil e começa a carreira na Itália. Mas os outros... Não vou dizer que é uma oportunidade. Mas eu acho, cara. Eu acho que é mais uma oportunidade. O cara vê que não ia conseguir... É que oportunidade, eu não sei se é a palavra assim, mas é a mesma ideia. O cara, de repente, pô, talvez eu não tenha espaço na seleção brasileira e tenha uma chance aqui, enfim. Que eu acho que é o caso dos próximos dois que a gente... Totalmente, concordo. Assim, Mário Fernandes na Rússia e Marlos na Ucrânia. Completamente. Eu acho que é isso, cara. Pô, são jogadores... que no Brasil, na seleção brasileira, não teriam tanto espaço, e aí eles percebem uma chance ali. O caso do Mário Fernandes é ainda mais esquisito, né? Porque ele chega a ser convocado, aí ele pede uma dispensa, assim, meio que sem explicar, por motivos pessoais, e aí acaba que ele nunca mais é convocado, é vendido pra Rússia. E de repente, pouco tempo até depois, né? Não tava tanto tempo assim na Rússia. Acho que não chega a ser um destaque absurdo, assim, ao ponto de merecer uma convocação, né? Acho que ele simplesmente estava ali e falava, quer jogar? Vamos aí. Quero, né? Pô, tô aqui, né? Você acha que foi assim? Ligaram pra ele e falaram, pô, e aí? Pô, onde é que é a Copa? Ali do outro lado da rua. Demorou. Tô fazendo nada em casa. A seleção da Rússia, que tá num grupo com Bélgica, Dinamarca e Finlândia. É um grupinho meio chato, né? Tem a Bélgica, que também todo mundo espera muita coisa. Aliás, muita gente apontando a Bélgica como favorita, junto com a França. Tenho minhas dúvidas. Aí eu te pergunto de novo, você tá falando tecnicamente ou com aquele rancinho da Copa de 2018? Cara, se eu tenho minhas dúvidas, tenho minhas dúvidas com ranço, com toda certeza, pô. É a ótima geração belga pra mim. Grande geração Puta, belga. cara, não dá. Não, eu tenho muitas mágoas da geração belga. Dos criadores de box to box, vem aí a grande boa geração belga. Não, eu acho que no grupo a Bélgica passa fácil. Sim, com certeza. Acho que talvez a Rússia e a Dinamarca ali batam. E a Finlândia vai a passeio, né? Assim, a Finlândia vai dar uma viajada aí, o pessoal vai curtir o verão europeu. Sair do frio, né? Cara, porque lá é foda, né? Frio o ano inteiro, né? Então aí, ainda bem que tem... Aliás, essa é a primeira Euro que tem sede em mais de um país, né? Super legal isso daí. Em pleno corona. Mas foi planejado antes. O corona conseguiu quebrar tudo. Cara. Aliás, eu nem comentei, mas estava aqui na abertura do episódio que essa é a Euro 2020. Porém, acontecendo em 2021. Negócio de marketing, né? Já fez todos os produtos, então vamos assim como vai ser com Olimpíadas também. Sim, completamente.
Bom, passamos para a última seleção que tem brasileiro entre aspas, e vamos para a Ucrânia para a gente fechar aqui num grupo com Áustria, Holanda e Macedônia do Norte. Macedônia do Norte que vai ser saco de pancadas do grupo. Bem forte. Essa aí eu usei lá no meu palpite do bolão. Botei tudo 5x0, 4x0. Eu conheço 2 jogadores só, né? Da Macedônia do Norte? O glorioso Pandev, né? Quem já jogou no Fifinha Opa! há pelo menos alguns anos lembra dele na Inter, no Napoli. E tem o Elmas, que é um meio-campo do Napoli. Pô, esse eu nem conheço, cara. Então, bom Vou ser jogador, sincero. mas não sei se salva o sacode, não. Não, eu acho que não vai se livrar, não. E aí tem a Ucrânia do Marlos, que briga com a Áustria e a Holanda pra passar de fase. Que é outro jogador que era no São Paulo. Era um bom jogador, mas assim, nada fantástico. Sai E e de se repente- acha na Ucrânia e vira jogador de seleção, assim. Marlos que é jovem, né? Mas é grisalho. Fica aqui a informação. E fica aí também a dúvida. Se vocês pudessem escolher calvície ou... Eu preferia Grisalho. Grisalho tem um Grisalho. estilinho, né? O pessoal vai ficar bravo comigo, sabe por quê? Toda vez que eu venho aqui eu fico mudando de assunto. O Léo, quando ele vem, ele fica aqui. Eu lembro que semana passada, do nada eu virei e falei, porque quem toca tantã no vestiário? E aí ele virou pra mim e falou assim, meio bravo, né? Falou assim, pô, mas não tem nada a ver aqui com o assunto, pô. Então vocês me desculpem, mas tô aqui pelo entretenimento também. Mas assim, só fazendo meia culpa, né? Meu pai é calvo. Queria mandar um beijo e pedir desculpa, mas eu prefiro ser grisalho do que calvo. Não, um O que eu abraço acho que aí não pro vai seu pai acontecer, também. né? Mas tudo bem. Não, eu acho que essa aí é unanimidade, né? Não dá. A galera não gosta muito da calvície, não. Tem um amigo meu, queria aproveitar que a gente entrou no assunto, fugiu do tópico. Não, é que tem um amigo meu muito próximo daqui também, queria deixar a indicação. Quem estiver sofrendo com problema de calvície, ele tá fazendo uma excursão pra Turquia. Já até, não vou citar o nome pra não deixar ele constrangido, mas já apareceu aqui algumas vezes. Ele tá indo pra Turquia e vai fazer um implante capilar lá, parece que vai ficar bacana o negócio. Eu não vou nem comentar. Tu levanta a bola, tu que corte ela. Eu vou cortar pra falar do seguinte. A gente botou aqui hoje quais times... Porque assim, a gente fala da temporada europeia. Então, como a gente só tem a Euro, a gente precisa procurar assunto. Quais times cederam mais jogadores pra jogar a Euro? E aí, em primeiro lugar, a gente tem um time que é interessante. Por quê? Porque é o atual campeão da Champions League. O Chelsea... Os 2 primeiros, né? Exato. Então, assim, simbólico isso, né? Legal, né? E eu acho legal, assim, que tanto o Chelsea quanto o City, né? O Chelsea foram 17 jogadores e o City foram 15. É muita coisa, cara. E são jogadores importantes. Porque, por exemplo, se a gente seguir aqui mais a lista, o quinto colocado é o Dinamo de Kiev, que tem 11 jogadores, peguei aqui minha colinha, 10 são ucranianos e um é polonês. Então, assim, cede muito jogador? Cede. Mas quando você vai ver a relevância, tipo, não se compara muito, né? Só lembrando, assim, de cabeça o Chelsea, pô, Kanté, Jorginho, os próprios os ingleses, né? Os ingleses. Aspilicueta, que é um jogador importante também na seleção espanhola. Aliás, o que é muito legal também é que, assim, jogadores de diferentes seleções, Sim, né? Então, sim. O City é a mesma coisa, né? Tem uma legião de espanhóis lá, o Rodri, e tem também a questão dos portugueses, né? Os 3 portugueses do City estão convocados, o João Cancelo, o Bernardo Silva e o monstro, o mito sagrado Rubem Dias. Aliás, que temporada, que né? quebrou tudo lá, né? E... Aliás, é aquilo que a gente falou, cara. Realmente, a seleção de Portugal é uma seleção bem completa, né? Coisa que em vários momentos, assim, do passado, até no passado recente, a gente tinha um Cristiano Ronaldo arrebentando e tal, mas a gente tinha uma ou outra posição que eram muito carentes. E até tinha discussão com o Messi, né? Que, o Messi olha pro lado, tem o Agüero, tem o Di Maria, o Cristiano Ronaldo olha pro lado, tem o Éder, tem o Hélder Postiga, que assim... E, cara, dessa vez, assim, não tem como ele reclamar, né? Sim, porque, sim. pô... eu acho essa seleção mais forte do que a que ganhou Sem dúvida. na edição passada. Sem né? dúvida. E é isso, assim, eu acho que isso mostra a relevância do Chelsea e do City, né? Os 2 primeiros, com jogadores importantes tanto pro time quanto pra seleção. E até pra gente completar a lista aqui, vem em terceiro o Bayern e vem em quarto a Juventus. Surpreendentemente, né? Diga-se de passagem. Vamos para... Eu queria falar um pouquinho sobre os figurões. A gente vai fazer agora um paralelo entre nomes mais consagrados já. Pesados. Aqueles caras que, pô... Quando você pensa numa seleção, o primeiro nome que vem à cabeça, o cara que já tem mais experiência. Vamos falar de Cristiano Ronaldo, enfim. E depois a gente fala um pouquinho sobre os que provavelmente vão despontar, né? Os que estão na lista de principais promessas aí, pra gente ficar de olho.
passa rapidamente pelo primeiro grupo, pelo segundo grupo. Figurões, começando pela seleção da França. Vamos de Benzema. Benzema que tá de volta, seleção francesa. A gente até aproveita aqui para falar um pouco das seleções que a gente não falou lá na frente, né? Porque quando a gente citou os brasileiros, a gente acabou falando ali das expectativas para a seleção italiana, para a seleção espanhola, enfim. Mas a gente não falou tanto da seleção inglesa, da seleção alemã. Então a gente aproveita aqui para levantar esses nomes e falar dessas seleções. Benzema, você acha que como que vai ser esse retorno dele aí? Você acha que, enfim, ainda tem bola? A gente sabe que ele tem, foi talvez o principal destaque do Real na temporada. Como que você acha que ele volta a se encaixar na seleção francesa? Bob, cara, eu costumo dizer que craque joga em qualquer situação, né? E o Benzema, cara, o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, ele pegou ali e falou: vem, filho, botou a bola embaixo do braço, meteu muito gol. Depois o Bale, né, sai também e ele continua numa segunda temporada mantendo o nível. Então, cara, eu acho que talvez o Benzema seja a peça que faltasse pro time, assim. Eu acho que só a lateral esquerda da França é um pouco médio, assim, né? Que tem o Lucas Hernandes, que eu acho um jogador bem ok. É um jogador muito defensivo, eu acho que atrás ele até cumpre bem o papel. Eu acho que você falou bem, cara, porque é a peça que faltava, assim. De novo, com todo o respeito. Aliás, não dá pra rasgar elogio por Giroud aqui. Então, assim... Dentro de campo, fora de campo, o maluco Não, o Giroud é bonito, tem essa, entendeu? Então, assim... É marketing. Mas é foda. Então, eu acho que, querendo ou não, é a peça que faltava. Eu acho que, até por em relação, assim, estilo de jogo, se encaixa bem com o Mbappé. Ele não é aquele novizão, né? Ele tem mobilidade. Ele tem mobilidade. Cara, pra mim, assim, é um upgrade nesse time da França, sabe? Não... Eu acho que, assim, dos nomes que estão aqui, apesar de a gente colocar como figurões, né? Até tem uma questão da idade também, já são, a maioria deles aqui, jogadores um pouco mais experientes, digamos. Mas o Benzema é o que não tem como dar certo. Acho que... Até porque a gente apostando forte na França, então... eu acho que, assim, a França já era forte. Conseguiram ficar mais forte, assim, então... Não tem como fugir muito. Boto até o Benzema como um dos favoritos aí, a artilheiro, sei lá, brigando com algum... que é foda que o Mbappé é um cara bem protagonista, assim, né? Então, vamos combinar ali quem vai ser artilheiro entre os dois. O que pode acontecer é os dois acabarem dividindo, né? Cada um mete 4 gols ali, 3 gols e aí, pô... Mas acho que até pelas declarações que o Benzema deu, ele tá bem pianinho, assim, tipo, sabe que não... Né, tá voltando, vai pegar de novo. Não quer roubar a cena dele sozinho, né? Então, assim, eu acho que, pô, até por essa atitude propriamente dita, ele vai dar certo. Thomas Müller. Temos aqui, deixa eu ver se tem algum outro nome alemão. Não, temos o Müller. É outro cara que tá voltando. É outro cara retornando, né, à seleção, exato. O Müller fez uma temporada absurda no Bayern. Mais uma, né? Eu posso estar errado, mas acho que ele deu 24 assistências na Bundesliga. E foi o líder, assim. Se você considerar que na Bundesliga são 34 jogos... Puta, aí você me pegou. São 17 times, 34 jogos. 18 times, não? São 18, você joga 17 vezes. 17 rodadas, perfeito. 34. Isso, perfeito. Matemática tá em tempo real, não tem cola. Eu ia bem na escola, matemática. Eu não, era meio ruim. Eu gostava de educação física. Mas, pô, ele dando 24 assistências, considerando que ele não necessariamente jogou todos os jogos o tempo todo, porra, é um baita número, né? E um jogador, eu acho que assim, até eu digo isso da minha parte, Thomas Müller, ele é subestimado, mas ele é um cara que, assim, os números provam, a trajetória dele no futebol... Tá liberado discordar? Por quê? Você acha que ele não é? Eu acho ele muito bom jogador. Então tá. Só que qual é a questão? Ele é um maluco alto, de pernas finas, e ele é esquisito. Ele é torto, né? Aquela meia baixa, ele assim. é esquisito. Só que aí, ele resolve, cara. Mas eu concordo que ele é esquisito, mas ele resolve. Não, mas é que tal, ele é subestimado. As pessoas, né, subestimam o potencial dele. Eu realmente, eu não consigo ser fã dele por essas características, assim. Vocês vão me desculpar, mas eu gosto do futebol moleque, entendeu? Eu gosto eu gosto do cara rabisqueiro e tal, mas eu também não nego a importância dele em a carreira dele inteira no Bayern. Eu não nego a importância dele para a seleção alemã, né? Teve nas principais glórias recentes aí da seleção alemã. E é isso que você falou também, o próprio fato dos números de assistências. Ele é um cara muito voluntarioso, um cara muito inteligente, aliás.
Eu só não sou muito fã do estilão dele como jogador, mas assim... Eu não sou muito fã dele por 7 motivos, né? Mas deixa Aliás, ontem eu tava dando uma olhada lá no bolão, cara, e teve gente tentando se vingar e colocando 7-1 pra Portugal contra a Alemanha. Vai ter aí o jogo no... Deixa aí nos comentários. Se Portugal mete 7-1, é reparação histórica? Com certeza. Opa. Eu ficaria... Portugal tá devendo pra gente muita coisa, né? Já começariam bem aí. Fica no 0-0, né? Vamos passar pro Cristiano Ronaldo? Porque senão os caras vão falar, pô, mas não sei o que, falando de figurano. Todo mundo quer ouvir falar de Cristiano Ronaldo. E aí, assim, um fato interessante é que a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes hoje. A seleção de Portugal é uma seleção que vem forte, uma seleção realmente a gente vai ficar bem atento. E aí, como fica com o Cristiano Ronaldo no meio disso tudo, né? Uma temporada onde a Juventus tava mal das pernas ali, ele também não foi tão mal, apesar disso. Termina artilheiro da Exato, então assim, não dá pra falar que ele teve uma temporada ruim. O time teve uma temporada abaixo do esperado, talvez. Assim, pessoalmente, individualmente, o Cristiano Ronaldo foi bem, foi artilheiro. Eu acho que na Champions ele deixou a desejar, ele não foi tão protagonista como... E tão decisivo, né, quando ele costuma ser. Acho que ele não foi nem, na verdade, o artilheiro da Juventus. Foi Morata. Foi Morata, mas dentro da Série A e até mesmo nas Copas, na Supercopa e na Copa Itália, ele chamou a responsabilidade, tanto acho que ele mete 2 gols contra a Inter na semifinal. Individualmente foi bem, mas aí também ele não é Deus pra salvar. Ali numa temporada toda muito ruim, né, que o time, enfim, não encaixou. Mas eu acho que ele chega... assim, eu acho que... Não vou dizer que é a principal prova dele, mas se ele conseguir passar num grupo de França, Alemanha, Hungria, mas enfim... cara, eu acho que ele se coloca... Não precisa nem ser campeão, assim. Eu acho que só passando desse grupo bem, jogando bem, ganhando, cara, acaba qualquer discussão sobre... Então, mas eu acho que esse é o ponto mais legal, mais louco, mais interessante aqui, porque realmente eu acho que é uma aprovação pra ele. Sim. Porque Portugal pega um grupo muito difícil, com uma seleção que é boa, e assim... Uma coisa é, na última Euro, por exemplo, que Portugal vem como franco atirador ali, surge como uma surpresa e pra mim ganha como zebra. Foi meio aos trancos e barrancos, né? Mas, cara, agora não é assim. Sim. Então, assim, tudo bem que a gente sabe que o Cristiano Ronaldo não é um cara que pipoca, ele é decisivo, mas como que vai ser o comportamento dele? O que vai rolar sabendo que ele tá num grupo difícil com uma seleção que é boa, né? Tipo, acho que tem um peso a mais, tem uma pressão diferente aí. Então, assim, eu acho que até pensando... entrando na mente de Cristiano Ronaldo... Trabalho psicológico. Trabalho psicológico. Eu acho que ganhando ou não essa Euro não faz muita diferença. Óbvio que ele ganhar, mas não faz muita diferença porque ele já ganhou. Mas eu acho que isso pode ser termômetro para a Copa do Mundo. Que a gente está há 14, 15 meses, que vai ser em novembro do ano que vem, né? Tá bem perto, né? Então, assim, se Portugal for muito bem, não sei se dá para botar nos possíveis candidatos ao título de Copa do Mundo. Copa. Faz sentido. Então, assim, acho que vai ser uma questão muito mais de ver qual é. E vamos ver, assim. Eu acho que o Cristiano ainda faz um caminhão de gol aí. Torço pra ele também. Ainda tem a Hungria aí pra ele bater, né? Ele já Exato, meteu um gol de letra na última Euro contra a Hungria, né? Então... A Hungria que, enfim, vai ser mais um saco de pancada aí também, enfim. Inclusive, interessante o papel da Hungria no grupo, porque... Devido ao fato de a gente ter os 3 ali, a gente tem saldo de gols, a gente tem um monte de questões ali. Se eles endurecerem mais, pode Exatamente. dar na classificação. Acho que o papel da Hungria é tomar menos gol aí. Enfim, vai ser mais ou menos isso. Vamos passar. Temos aqui ainda, eu vou até por conta do tempo dar uma cortada, porque a gente tem. Só pra vocês não falarem também que a gente esqueceu, porque depois fica assim, mas pô, falou dos figurões, não lembrou do... A gente tem o Thiago aqui na lista, que a gente já falou lá em cima, então vou tirar o Thiago. A gente tem Harry Kane, Verratti, Lewandowski e Hazard. Eu vou pedir a liberdade pra não falar do Hazard, porque eu acho que assim, o Hazard não tá merecendo, cara. Você quer falar rapidamente sobre o Hazard? Assim, você fala uma frase, eu falo uma, a gente mata o assunto Hazard? Uma frase? Pô, de primeira assim, tu me sobre o Hazard, a seleção belga, um parágrafo, vai. Um parágrafo? Parágrafo curto. Eu acho que ele não merece a convocação pela temporada que ele fez. E eu acho que ele tá indo muito mais por nome, né? Mas eu não acho que é uma estratégia ruim. E
Eu acho que ele vai mal, mais uma vez, assim. Eu acho que ele precisa reorganizar a vida dele dentro de campo pra voltar a brilhar. Pra não fugir muito do que você falou, eu desejo boa sorte pro Hazard, que ele recupere o bom futebol, mas realmente tá difícil a coisa pro lado dele. Diria que o Hazard bom hoje é o do Borussia. Pois é, cara. Se eu fosse maldoso. Sei lá. Verratti, que meu colega aqui do lado mais cedo falou pra mim que era... A maior enganação italiana nos últimos 20 anos. Ele reafirmou, cara. Mas eu acho. Eu acho o Verratti um grandíssimo jogador, cara. Eu gosto muito do futebol dele. Eu acho ele muito dedicado, eu acho ele muito técnico, eu acho que ele tem uma qualidade no passe. Eu gosto bastante dele, cara. Inclusive, assim, acompanho muito o PSG. Eu acho que o Verratti, assim como o Neymar, por exemplo, nas temporadas recentes, ele teve ausente, né? Acho que essa temporada mesmo ele teve ausente, inclusive em momentos importantes, pegou Covid e tal. E aí eu não sei também se é um pouco por conta da carência que o PSG tem. Eu vou só te fazer uma pergunta. Pelada. Para o ímpar, tu ganha para o ímpar. Tu escolhe Verratti ou Thiago? Não, eu escolho o Thiago pela resenha, né? Então pronto, filho. O Thiago fala minha linha. Não, eu escolho o Thiago. Não parla italiano. É isso. Toda semana os caras vindo... Semana passada já vieram aqui. Não sei se você assistiu o episódio, mas eu dei uma vacilada aqui que eu soltei o Cagliari da Itália, eu soltei um Cagliari. E aí o Léo... Mas que? Tem que fazer, né? Mas que? E aí o Léo ficou bravo, pô. Eu tô vendo que só tem poliglota. A Joana é poliglota, né? A Joana foi o que a gente falou semana passada. A Joana fala 7 idiomas. Eu não vou nem entrar. Eu Nesse não tô nem na mesa dela pra fazer isso. Bom, mas já que você falou que você acha que o Verratti não tem essa bola toda, eu gostaria de humildemente discordar, cara. Eu acho que ele é bom. Eu não acho ele ruim, mas o que ele prometia até agora não entregou quando era moleque. É só esse meu ponto aqui. Seleção italiana com o Verratti, a gente já falou bastante dos brasileiros. Você não acha o Verratti, por exemplo, um dos destaques dessa seleção? Não, sim. Assim, ele é um dos destaques. Mas o meu ponto todo é, quando ele surgiu ali no Pescara, se eu não me engano, e foi contratado pelo PSG, era, o novo box to box. Boa, não. Mas eu já vou achar algum nome aqui embaixo só pra se encaixar também nesse box to box pra gente... Ele era, ia ser um grande jogador. Eu acho que até agora ele não entregou tudo aquilo que ele prometia. Mas ele é um bom jogador. Não tô falando que ele é horroroso. Faz sentido. Ele seria um bom banco do Andrei no Vasco. Mentira. Mas ele é um bom jogador sim, sabe? Aliás, eu achei que você não ia falar nada. Eu achei que você não ia falar nada sobre isso. O nosso foco, pessoal, é, claro, o futebol europeu, os jogadores brasileiros na Europa. Mas que alegria de ter uma bancada cruzmaltina aqui hoje. Então, enfim, um grande salve aí para todos os torcedores do nosso querido Vasco da Gama. Aliás, Germancano, brocando, como sempre. Faz o L. Ontem eu gritei lá, meus vizinhos. Ainda bem que eles não entendem português. Lewandowski, porque... Acho fraco, sacanagem. Aí você tá... Cara, mas é foda, né? Eu fico pensando agora, sinceramente. Imagina ser seu Leva, né? Na seleção ali da Polônia. É meio triste, né? Imagina você vai jogar uma competição internacional pela seleção. É foda, eu não quero ficar botando também aqui... É tipo um Ibra também, né? Assim. Então, mas é meio triste, né? Meio decepcionante, né? Porque... Assim, eu acho que a Polônia deve ter talvez 2 ou 3 destaques fora o Leva, mas se ele é prateleira A, os caras são... Prateleira B... C, D, por aí, né? Tem o Zelinski, que é muito bom jogador do Napoli também, né? Oferecimento também meio campo do Napoli, né? Tô citando só os meio campos do Napoli. Mas assim, eu acho que ainda falta um pouco pra ele ser um destaque assim, absoluto na Europa de uma forma geral. E aí assim... A gente sabe que não dá pra duvidar do potencial do Leva, mas dado o fato de que... Só retornando aqui, a seleção da Polônia tá num grupo com Eslováquia, Suécia e Espanha. Então, assim, dá pra passar de fase. Sim. Dá pro Leva meter uns golzinhos ali. Podia ser legal se o Ibrahimovic tivesse sido convocado. Um embate entre 2 seleções horríveis, 2 centroavantes muito bons. E aí, pra finalizar, Harry Kane, até porque a gente não falou muito de seleção da Inglaterra. A seleção da Inglaterra, que é a seleção com maior valor de mercado, aí, considerando o elenco, 1,25 bilhões de euros, 7,6 bilhões de reais. E o Harry Kane é o jogador mais valioso.
Hoje o valor dele aí de mercado de 120 milhões. É grana, hein? 120 milhões de euros. Dá pra comprar um PlayStation assim. Opa, cara. Dá pra comprar dois, pô. Um pra mim e um pra tu. Ah, não, vou economizar, né? Acabei de ganhar o dinheiro pra ficar gastando assim. Vou comprar um só, a gente bota ele instalado aqui no estúdio. É, Nunca fecha. mais vai ter podcast, os caras. E aí, Harry Kane, seleção inglesa. Os ingleses estão animados, né? Quando não, né? Os caras são foda. Mas estão falando que vão levar aí. Ah, eu acho que é uma das favoritas, né? Mas. Sabe aquilo que falta camisa, né? Falta. Assim, presença mesmo. Você falou que eu tava bravo com a seleção belga, que eu tinha ali um pouco de ranço e tal. Eu vou confessar que eu tenho mais ranço da Inglaterra, cara. Eu acho os caras muito... Chato. Uma prepotência, É, cara. Não dá. A gente não fala discordo. também com frequência disso aqui. Mas assim, humildemente também, a gente por estar na Europa, cara, a gente percebe mais ainda isso, né? Aqui no nosso ambiente mesmo tem muito inglês. E, puto, os caras são meio arrogantes, cara. Não dá. O que eu gosto muito, citando de novo o Léo aqui, nosso companheiro, né? O Phil Foden, o tempo todo ele é citado como um dos maiores jogadores que vão ser, e tem um valor de mercado estimado em não sei quantos milhões de A euros. galera espera muito dele. E aí o ponto que a gente bate se ele chamasse, sei lá, Felipe Maranhão, jogasse a mesma bola, ele teria esse... Valor de mercado 3 coxinhas e um... Se o cara joga na Premier League, essas questões todas, né, tem um hype em cima do cara. Aliás, o nome dele tá aqui, que a gente já vai passar também pra... Já pode fazer isso, né? A gente fecha com o Harry Kane, mantém no assunto Inglaterra, porque tem 3 jovens ingleses que, assim, prometem muito. Todo mundo falando, vamos ficar de olho. Um deles é o Phil Foden, a gente tem o Jack Grealish também e o Sancho. Phil Foden, é isso tudo? Não é isso tudo? Então, eu vou acabar fazendo uma relação com o que eu falei antes, assim. Não sei se é no mesmo nível, mas o hype que tem em cima do Phil Não Foden justifica, né, cara? é mais ou menos o mesmo hype que tinha com o Verratti quando ele era moleque. Eu acho que é até maior, sabia? Pode ser, por ser inglês e tudo isso que a gente já falou. Mas assim, daqui a 5 anos você me pergunta isso de novo, Beleza. eu te respondo se ele realmente que muito vende. novo. Mas assim, Não dá pra gente cravar aqui e falar, putz, o cara é ruim. Não é. Realmente, é bom jogador, ele é rápido, ele é muito incisivo, É que, assim, ele tem uma finalização boa, mas... vou dar uma opinião impopular aqui. O Phil Foden é mais ou menos o que foi o Sterling no Liverpool, eu o concordo. Rashford no início do Manchester United, ligeiramente o Lingard também no início do Manchester United, que era grande promessa. Até o estilo de jogo desses um mais pouco insinuante, parecido, né? O Mais cara um segundo atacante. me lembra muito o Marrone. E tu me quebra, né? Linha de mas raciocínio aqui. Não, o Marrone é o novo Rashford, pô, não é? Eu já ouvi falar isso, bosta. Pô, desculpa. Já fizeram a comparação agora que tu falou, lembrei. Você mas sabe o que assim, vai acontecer? Os caras vão proibir a gente de... Eles primeiro cortam um, bota 2. Aí vem eu e você. 2, aí os caras... Pô, tamo aqui no Brasil com Zé, Brasil com Zé, futebol brasileiro na Europa. Pô, aí ontem o Cano, hein, guardou. Eu não falo nada, cara. Só sigo o teu aí que tu é o cara. Não, Jack Grealish, Jordan Sancho, a gente vai pular. Eu não quero ficar falando muito da seleção da Inglaterra, não, porque... 2 bons jogadores e vamos ver o que vem. E também não passa disso. É aquilo, a gente já deu a nossa opinião aqui. Os ingleses, eles se emocionam. O Sancho eu acho que é mais realidade do que muitos outros jogadores Do que promessa. aí, e não foi tão badalado quando jovem assim. Pode ser. Na Espanha, Pedri. E aí? Com silêncio. Eu acho bom jogador também, né? Esse é bem novinho, né? Sim, É bem novo. 18 anos. Mas é titular do Barcelona, né? Foi titular durante boa parte da temporada. Assim, irregular, como qualquer jovem. Mas acho que ao lado do Ansu Fati, talvez as 2 principais promessas espanholas para os próximos anos, assim, né? A Espanha está no processo de renovação. Então acho bom jogador, assim. E é o próximo Iniesta? É ruim, né, falar isso, né? Eu não gosto não desse... Eu acho que... Não dá pra... ainda não. Mas tem até algumas características um pouco mais diferentes. Acho que ele é um pouco mais finalizador do que armador. Ele mesmo. joga um pouco mais perto da área. Sim. Eu acho que ele tem essa característica também do passe curto e tal, mas ele joga um pouco mais perto da área. Sim, né? sim. Acho bom jogador. É que é difícil falar da Espanha porque é aquilo que a gente levantou lá no comecinho, né? A Espanha é num momento de reconstrução
não dá também pra apostar as fichas nos garotos ali, enfim. E é aquilo, assim, qualquer ambiente que não seja estabilizado, né? Por exemplo, qualquer garoto que chegue hoje em Portugal, na seleção portuguesa, tem um ambiente muito bom, uma base sólida. A Espanha ainda tá procurando isso, então eu acho que não dá pra queimar se ele for mal nessa Euro. Uhum. Passamos para... Na verdade, aqui não tava nem como promessa. Eu acho que era jogadores que estão pela primeira vez jogando um torneio grande pelas Sim, seleções, né? Então, assim, tem alguns que a gente acaba enquadrando como promessas também, mas já tem um pouco mais de idade, já... É que, na verdade, é a primeira competição que realmente é aqueles 30 dias, 35 dias Perfeito. que eles vão todos, porque todos disputaram, por exemplo, a Nations League, né? Que era só em datas FIFA, mas competiçãozão mesmo, assim, Que se concentra e isso, etc. que é um mês direto, é a primeira desses jogadores. Temos aí na seleção italiana Barella e o Donnarumma. Ah, parla, Um pouco. sou eu que falo? Pô. Cara, o Barella ele foi também um dos destaques da campanha da Inter, né? Que voltou a ganhar um título depois de mais de uma década. Muito bom jogador, mas é uma primeira boa temporada assim, de destaque, né? Não dá ainda pra afirmar muita coisa, né? Eu acredito que ele tenha 23 ou 24 anos, já é uma idade razoável, mas é um jovem, tem margem de crescimento muito grande e eu acho que ele pode ir bem, assim, é o que os italianos chamam de trequartista. Que isso. Aquele meio campo ali, mais... Mais box to box. Não, não é o box to box. Esse não é o box to box. Vai chegar o box to box. Não, eu só aproveitei a deixa pra utilizar o termo aqui mesmo, mas esse... E o Donnarumma, todo mundo já sabe, né? O sucessor do Buffon na seleção, era o goleiro do Milan, né? Acabou o contrato dele. Tá negociando com o PSG. Fique ligado no OneFootball para saber o destino de Donnarumma. Mercado da bola, fique ligado. Aliás, não baixou o OneFootball, aproveita, tá assistindo aí o podcast no computador, puxa o celular e baixa aí. Enfim, fiz meu jabá aqui. Tá certíssimo. Cara, seleção italiana, eu queria aproveitar, que a gente até falou aqui agora dos dois. Foi uma coisa que eu vim pensando durante o episódio inteiro. Tem um cenário um pouco parecido entre Itália e Espanha, né? Sim. Duas seleções que, pô, não... Sim. Eu acho que elas chegam parecidas, assim, em termos de momento, e enfim. Eu acho que a única não, né? Mas a principal diferença entre as duas é que os veteranos, acho que eles são já um pouco mais um cancha, se não for na Europa, dentro do futebol italiano, né? Que na frente a gente tem o Immobile, que fez muito gol na Lazio, e o Insigne, que, pô, provavelmente é segundo, terceiro maior ídolo do Napoli desde Maradona, né? Assim, pegando o Mertens também, o Hamsik. E eu acho que, pô, ter esses jogadores assim no elenco dá uma levantada. Acho que a Espanha ainda não tem um cara assim, tipo, porra, que seja um monumento dentro da seleção espanhola, sabe? Não sei também. Pode ser, eu até concordo. Eu acho que, no fim das contas, nenhuma das duas chega muito longe. As duas estão num processo de renovação, mas eu acho que a Itália talvez seja um pouco mais, talvez 1 ou 2 degraus acima da Espanha. Vamos lá. E uma seleção que a gente não falou ainda, que tem 3 jovens, pelo menos que a gente selecionou aqui, é a Holanda. Falar um pouco da Holanda. Tem o De Jong, tem o De Ligt e tem o Van de Beek. E aí, como é que é? Beek? Então não sei, tá. vai ser Beek. Holandês aí eu não sei, porque italiano temos um especialista, eu até falo um pouquinho de espanhol. Sou assim. especialista em línguas italianas, seleção portuguesa. E Nápoles. E box to box. Mas bom, o que você espera da seleção da Holanda? Então, começando pelo box to box. Aí você utilizou... É o gancho. Boa. O De Jong é muito bom jogador, né? Do Barcelona. Foi um dos principais jogadores de meio campo, né? Aliás, só te interromper, teve todo o rolo lá do Wijnaldum recentemente, né? Que ia pro Barcelona, de repente vai pro PSG. E aí muita gente comentando, falando, pô, mas o Barça nem precisa de jogador pra essa posição, tem gente pra caramba lá. E aí também teve gente falando, não... Eu gosto dele também, mas enfim. Acho bom jogador. Te cortei aí, pode continuar. Não, tranquilo. O Wijnaldum acho que seria talvez uma reposição do Pjanic, né? Que é um cara que deu certo. E seria, assim, são características um pouco diferentes, mas perfis de jogadores mais consagrados, jogaram em times grandes e agora chegam no Barcelona. Mas, cara, a seleção holandesa veio muito em cima daquele Ajax, né? De 2, 3 anos atrás, que revelou muitos jogadores jovens
que alguns acabaram vendidos, né? Você tem o De Jong que vai pro Barcelona, o De Ligt que vai pra Juventus, e o Van de Beek que vai pro United, não faz uma grande temporada, até bem criticado. E não sei, assim, eu acho que a Holanda é também na linha assim de Itália, Espanha, tem um bom time. Pra mim, a Holanda é o que fica com maior interrogação na cabeça, assim. Porque pode dar muito certo, pode dar muito errado, assim. É muito 880 da minha convicção, né? Queria voltar no grupo da Holanda aqui. Áustria, Holanda, Macedônia do Norte e Ucrânia. No grupo é fácil. Passo a passo, No né? grupo é fácil. Depois... Mas eu também, o que você chama de sucesso e fracasso, assim? Umas oitavas, umas quartas. Tá legal, né? Quartas tá legal. Acho que sim, acho que é o tamanho. Se chega a semi, é feriado nacional. E finalizamos com o João Félix em Portugal. Tem até outros nomes, a gente destacou mais o João Félix, que foi criticado, né, recentemente. Aí, eu acho que ele começou muito bem essa temporada e aí, de repente, foi criticado. No final das contas, o Atlético leva o título, mas ele acaba nem sendo um jogador de tanto destaque assim, mesmo com a campanha muito boa. Mas é outro nome que, né, espera-se muito dele. O problema do João Félix, na verdade, não é um só, né? São 126 milhões. É esse o problema. O peso da contratação dele acho que atrapalha muito a tranquilidade dele. Pô, não tem... Assim, ele é muito bom jogador. Isso é um fato. Mas, pô, sendo um garoto com 20, 21 anos, pô, tem 126 milhões de euros. E ele chega pra substituir o Griezmann, né? Que é um cara já... Pô, tem um nome gravado na história do Atlético de Madrid. Então, assim, eu acho muito bom jogador. Mas, pô, a galera tem que parar de pensar em número e começar... Eu acho que é até mais fácil pra ele na seleção, cara. Porque Sim. Ali... Não que ele não tenha alguém pra dividir responsabilidade no Atlético, mas eu acho que a pressão lá é maior. E eu acho que na seleção ele joga bem mais leve, assim. Tem muita gente pra segurar a bronca antes dele, né? Então... Até porque ele começa no Benfica, muito parecido com o Renato Sanches, por exemplo. E é um cara que, pô, faz muitos gols no Benfica, joga muito bem, inclusive com o Jonas, que a gente chama de grisalho aqui. Jonas também é um cara novo que é grisalho. Grande Jonas. Não, fez muito gol, pô. Fez muito inclusive... Eu sempre quis o Jonas... Não vou falar do Vasco, não. Vamos... Foi especulado uma época no Vasco. Tem uns nomes que ao longo da história do Vasco, assim, né, era sempre certo. Era Neymar, Grafite, Jonas, Henry. Até hoje eu tô esperando o Henry jogar no Arsenal, né? Porque o Henry é vascaíno e cantava, não sei... Cantava no vestiário. Pô, enfim. Histórias do futebol mundial. Mas, estamos falando de futebol europeu. Os caras não entendem. Mas eu acho ele bom jogador, assim. A questão toda é, cara, esquece tudo que é fora das quatro linhas, assim. Deixa o cara jogar, porque ele conseguiu fazer isso muito bem no Benfica. E não tem por que não dar certo no Atlético, né? Bom, vamos finalizar fazendo o seguinte. A gente já falou demais. Eu achei que não ia dar nem tanto... Né? É que eu falo muita besteira. A gente fala besteira, fala de Vasco da Gama, de box to box, sei lá o que. E aí, pô, os temas principais foram calvície, grisalho e... É com box sacanagem. To box, meias do Napoli. Eu gostei desse episódio. Vamos finalizar com o seguinte. Já só temos o Euro por hoje. A gente demorou aí 40 minutos, nem sei quantos minutos já tem. Vamos finalizar com as apostas. Né? Vamos ver. Eu gosto quando tem vídeo de previsão, vídeo de aposta. Tu gosta? Opa! Uma vez eu falei lá que eu nunca mais faço isso, cara. Pô, sacanagem. Até hoje. PSG? Os caras me seguem 5-0. no Insta pra me chamar no direct e falar assim, pô, Bob, não sei o quê. Se você não me segue ainda, pode me seguir lá, @novobob. Aposta, seleção campeã, seleção surpresa, uma que, né, enfim, a gente não espera tanto, talvez, e que pode ir longe. Decepção, aí eu deixei em aberto, pode ser ou seleção ou jogador. E melhor jogador. Não coloquei muita coisa também pra gente não... Vamos fazer o seguinte, eu vou uma por uma em cada uma das categorias, você fala o seu, eu falo o meu. Campeão. Na lata, sim? Na lata. Não precisa explicar muito, França. não. França. Vamos concordar nessa. Eu já tinha falado, você roubou de mim. É pra acertar ou é pra dar um palpite ousado? França. Eu vou meter a Hungria aqui. Seleção surpresa. Na lata, né? Não posso nem justificar. Não, pode justificar, Eu mas... acho que vai ser a Itália. Eu acho que ninguém espera muita coisa da Itália, mas ela vem de uma sequência muito boa de resultados. E não acho que seja campeã, mas talvez belisque ali uma semi, que eu acho que já é muita coisa pra esse processo de construção. Cara, eu vou colocar Portugal. Não que seja uma seleção que a gente não espera, mas eu elogiei muito aqui também. E pelo seguinte, eu acho que Portugal passa em primeiro do grupo. Um grupo muito difícil. Eu acho que passa em primeiro do grupo. Gravem essa cena.
Não, mas pô, palpite é assim, cara. Tem que dar uma soltada, às vezes vai que Sim, acerta. Eu acho que passa em primeiro do grupo. Que é isso que eu não petisco. E eu falei que a França vai ser campeã. Então, assim, a França vai passar em segundo do grupo e vai levar lá no final. Mas eu acho que Portugal vai longe aí, pega uma semi. Enfim. Decepção. Que daí é aquilo que eu falei, pode ser uma seleção ou jogador. Cara, decepção. Indo na nossa lógica, né, do que a gente falou ao longo do episódio, acho que eu iria de Alemanha, assim. Acho que a Alemanha vai mandar mal. Não sei a que nível, né? Mas acho que vai mandar mal. Claro que a Alemanha vai ser campeã a partir de agora, só porque eu falei isso. Mas acho que tá também num processo ali, né? O Joachim Löw sai depois da Euro, entra o Flick. Então acho que a Alemanha, assim, sem muita convicção, mas chutando assim, usado. Eu até pensei, eu acho que é um bom palpite, eu até pensei na Espanha, mas a gente já nem colocou muita expectativa em cima da Espanha, então acho que nem tem como colocar como decepção também. Vou colocar a Inglaterra e vou torcer para que seja a Inglaterra. Eu já Bota deixei. a Bélgica logo também. Pode ser duas? Então tá, Inglaterra e Bélgica. Melhor jogador da Euro. Ronaldo. Eu vou de Verratti. Podemos encerrar o episódio. Sabe o que vai acontecer? A Itália vai jogar muito mal, mas o Verratti vai jogar pra dele. Não, eu vou de Mbappé, cara. Eu vou torcer pro Tartarugo. Eu coloquei meio na torcida, eu dei meus palpites pela torcida. Vou de Mbappé, você vai de Verratti. Torcida também tá variando, mas é que eu não quero dar um pitaco no teu pitaco, mas o Mbappé é tipo mais certo, né? Assim, a França sendo campeã. Então, eu fui nessa. Mentira, vou mudar aqui. Melhor jogador vai ser o Kanté. Então a gente encerra aqui. Obrigado por todo mundo que acompanhou. Desculpa pelas palhaçadas, pô, dessa vez. Eu tenho suspeitas de que alguém vai mandar mensagem reclamando, vai chegar nos nossos chefes. Mas enfim, é isso. Semana que vem tamo de volta. Valeu. Rapaziada. Tamo junto. Beijo, mãe.